Então, pessoal, eu saio do Grenal com uma sensação de frustração, porque era um jogo para ganhar. O time do Grêmio, um time muito fraco. Segundo tempo do Grêmio, o Grêmio se arrastava no campo, se arrastava, um time frágil, fisicamente sem força, né? E o Inter não conseguiu fazer o gol. O primeiro tempo do Inter, aí são as minhas ressalvas ao nosso treinador, Paulo Pesolano, a quem eu faço muitos elogios, que eu gosto, que já dei várias vezes, justifico aqui e ali, mas no primeiro tempo ele mexe muito no Inter. Eu não estou falando, uh, eu não entro nessa de, ele foi um pardal, tem que fazer o simples e tal, não é a minha visão de futebol. Eu acho que o treinador ele tem que buscar alternativas, sim. Mas agora eu sou obrigado a dizer quando dá certo e quando não dá. O Inter estava melhor organizado coletivamente antes, por exemplo, até sem fazer um grande jogo no Beira-Rio, contra Remo, Atlético Mineiro, tinha uma organização. No Grenal, o primeiro tempo do Inter era um time que dava um monte de espaço. O Grêmio, com toda aquela fragilidade, teve 500 vezes o contra-ataque à disposição. O Inter, no final do primeiro tempo, ele dá uma melhorada, equilibra um pouco o jogo. Mas quer ver? Os números do primeiro tempo só. O Grêmio tem 7 finalizações e o Inter 4 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, que o Pesolano dá uma pequena ajustada. O Inter tem 11 finalizações, deixa eu ver. E aí o Grêmio tem 4. 4 tem o Inter no primeiro tempo e 7 o Grêmio. No segundo tempo, o Inter tem 11 e o Grêmio tem 4. Quer dizer, no segundo tempo o Inter toma conta do jogo. Toma conta e foram alguns ajustes que o Pesolano fez. E não fez logo no intervalo, não, tá? Ele só botou o Bruno Henrique no intervalo, tá? Tirou o Caleb, que foi uma escolha infeliz do Pesolano, torto, como auxiliar de lateral direito, né? Nenhuma contribuição ofensiva, ele poderia contribuir no meio, com uma criatividade, com uma jogada, não. Ele foi ajudar o Bruno Henrique a fazer aquela função da linha de 5 que faz o Vitinho, só que o Vitinho consegue ter a capacidade de fazer isso e aparecer lá na frente, o Caleb não. O Caleb ficou lá atrás o jogo todo. Uma vez que outra, passava o meio campo, dava um tapa na bola e tal, e era isso. O Bernabé foi colocado numa posição onde ele não é a dele que ele está acostumado a jogar. O Inter fez um 4-2-3-1 para começar. O Vitinho era o centroavante, o 1 lá na frente. Né? Na linha de 3 tu tinha Caleb na direita. Olha só. Bernabé por dentro, onde jogaria o Alan Patrick. E o Carboneiro com o Vitinho lá na frente. Claro, sem a bola, baixa o Caleb para fazer a linha de 5. Né? E aí ficava um espação, cara. Porque quando fazia linha de 5 antes com o Vitinho, o posicionamento do Bernabé era de um tripé de meio campo. Era Vijagra, Bruno Henrique e Bernabé. Só que não estava assim o Inter. O Bernabé estava lá na frente. Tanto que foi um jogo muito fraco do Bernabé, um jogador que o Inter precisa tanto. E ele jogou muito mal. É muito mal, posso estar exagerando, mas não jogou bem. Não jogou bem ou não rendeu o que ele poderia render. O que a gente sabe que ele poderia render. O Carboneiro é um festival de desperdício. Ele aparece em todas as jogadas, mas na hora de tomar a decisão é lamentável. É lamentável. Segundo tempo dá uma organizada. Eu gosto quando ele bota o Vitinho na direita, o Alan Patrick entra no time, o Sanabria entra como centroavante, tem uma referência para jogar. E o Inter tomou conta do jogo. Por isso que a sensação é de frustração. Primeiro, jogamos 45 minutos fora. Fora. Podia já estar tá dominando o Grêmio desde o início. E o segundo tempo, dominamos e de novo não fizemos o gol. Dominamos, mas não sai o gol. E não é que não saia só o gol, é a dificuldade de acertar na goleira, né? A dificuldade de criar uma situação clara de gol, é uma coisa assim impressionante. Né? Impressionante. Então o Grenal foi 0-0 e não acho que o Grêmio tenha levado vantagem porque vai jogar em casa, porque eu ainda acho o Inter tá, melhor do que o Grêmio, mais organizado. Primeiro tempo, o Grêmio foi um pouco melhor, eu digo, né? Foi um pouco só, né? Não dá para dizer que foi melhor. Mas muito pelo Inter, que se desorganizou sozinho. Foram muitas mudanças naquele momento. Entrou o Paulinho, o Alan Patrick ficou no banco, entrou o Caleb lá pelo lado direito, o Bernabé foi ser mais extrema, né? O Vitinho foi ser o centroavante. Teve muita alteração e se faz tudo isso e dá certo, né? O Caleb se torna o herói improvável, né? Vai lá e faz o gol, passe pro gol, bom, tudo bem, mas não aconteceu e pelo contrário, foi mal o Inter no primeiro tempo.
dando espaço para o Grêmio contra-atacar toda hora, né? Muito mano a mano com os zagueiros. Maripã foi bem, mas o mercado deu uma aula de futebol, né? Como diria Lauro Quatro, seu mercado, né? Tomou conta da zaga, ele não erra nada, uma precisão, antecipa a bola sempre na jogada, né? Um zagueiraço. E o lance do jogo poderia ser um gol do Carlos Vinícius, e não deixou o Carlos Vinícius finalizar. Foi ele que chegou ali e salvou. Agora, não dá para tirar de contexto um fato que decide o jogo. Tá? Decide. Ah, Nando, mas decide o jogo? Sim, a meu ver, decide. Que é a não expulsão do Carlos Vinícius. Porque a expulsão é muito clara, gente. A expulsão é escandalosa. Tá? Ele já tinha cartão amarelo. Aí ele faz uma falta onde ele vai com o braço direto no rosto do Bruno Gomes. Lance típico, claro, de cartão amarelo. Ele não deu. E ali foi uma decisão política. Ramon Abate-Abel foi cagão. Desculpa a expressão. Foi uma decisão 100% política. Não foi uma decisão técnica. Ele se amedrontou. Por que? Eu gostaria de saber. Inclusive, vou botar na tela aqui o que o Carlos Simon, por exemplo, tá, postou no seu Instagram, tá, sobre esse lance. Estão vendo aí, né? Ramon Abate-Abel, deixa eu tentar dar um zoom, ver se melhora para conseguir ler. Dúvidas nenhuma, fica a mesma coisa, no Instagram não adianta nada o zoom. Ramon Abate-Abel, o árbitro do Grenal, deixou de colocar o Carlos Vinícius para a rua, pelo seguinte motivo. Segundo o cartão amarelo, ele já havia recebido um cartão amarelo anteriormente, e aí numa disputa de bola, ele deixa o braço, ele olha para o Bruno Gomes, jogador do Internacional, e deixa o braço na lateral do rosto. É o lance clássico de cartão amarelo. Como ele já tinha recebido o primeiro, seria o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Era assim, ó, gritante, tá? O lance de cartão amarelo. E depois disso, acaba o árbitro no jogo, tá? Ele viu que fez cagada, né? Viu que errou. Deve ter alguém ter dito lá no intervalo para ele, né? O VAR não socorreu ele. E foi uma arbitragem horrorosa. Uma arbitragem horrorosa, um árbitro medroso. Cada falta os caras cercavam ele, né? Tem uma agressão do Diego Caetano também no Carboneiro, um pouco antes, né? Com o braço esquerdo assim no rosto. Mas esse lance do Carlos Vinícius é muito absurdo, porque o árbitro está do lado. E tu tem um jogador expulso no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, tu vai jogar todo o segundo tempo com um jogador a mais, olha a vantagem que teria o Inter. E essa vantagem foi sonegada pelo senhor Ramon Abate-Abel. Num erro grosseiro. Esse cara teve na Copa do Mundo. Se ele faz isso na Copa do Mundo, ele não aparece mais, a FIFA não olha mais para ele. Então, quer dizer, é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo. Foi um erro gravíssimo, porque é expulsão do jogador. É deixar um time com um a mais. Num clássico, equilibrado como é o Grenal, faria toda a diferença. Toda a diferença. Inexplicavelmente, eu não sei dizer porquê, o Ramon Abate-Abel sonegou, tá, essa expulsão. Para mim, ele foi covarde. Teve medo. Não vou me incomodar no Grenal, não vou expulsar ninguém e deixa assim. Bom, ficou para a semana que vem, tá? Ainda que acho que o Inter tá na parada, só não dá para deixar para ir para pênaltis, porque daí o goleiro deles é melhor. Aí é complicado. O Inter vai ter que tentar resolver nos 90 minutos. Eu acho que pode. Tá? O Grêmio também é um time que está pressionado. O Inter tem uma viagem à Bahia no final de semana. Tá? Não tem essa de poupar jogadores. O Inter está pronto para entrar na zona de rebaixamento. Tá? E é tudo que eu não quero que aconteça com o Inter. Tá? Então, assim, ó, não é foco só no Grenal, não. É foco no Brasileirão agora, que é o Bahia. Agora, para o próximo jogo, contra o Grêmio, eu acho que o Inter tem plenas condições de conquistar a vitória. Tá? Plenas condições. Agora, do Grenal, do Beira-Rio, a sensação é amarga. É de frustração. Porque o Inter poderia ter saído melhor. Tá certo? Deixa teu like aí, tá? Se inscreve no meu canal também. Seja membro do canal do Nando. Acompanha a jornada aqui pelo canal do Nando para prestigiar sempre, né, o nosso trabalho. Profit, a sua academia 24 horas, melhor experiência fitness em Porto Alegre, na Protásio 666. PSI Auto Center tá bombando na Zona Sul de Porto Alegre, a loja da PSI ali na Juca Batista 4675. Sim de Bancários, diga sim para quem defende você. Grupo Reurbani,
líder em regularização fundiária em todo o Brasil. Valeu? Não te esquece, deixa o teu like aí, comenta e a gente vai se encontrando por aqui. Valeu? Até a próxima.